Depois de receber alta, Papa agradece carinho e pede orações pelos doentes. Com uma mensagem no Twitter, o Papa Francisco agradeceu todas as orações e as mensagens de afeto recebidas nos 10 dias em que esteve internado no Hospital Agostino Gemelli. Ali, ele se submeteu a uma cirurgia no cólon. Eis a mensagem do pontífice. Agradeço a todos que estiveram próximos a mim com a oração e o carinho durante os dias de hospitalização. Não nos esqueçamos de rezar pelos doentes e por aqueles que os assistem. O pontífice recebeu a alta na quarta-feira e, antes de regressar ao Vaticano, foi até a Basílica de Santa Maria Maior rezar diante do ícone mariano da Salus Populi Romani, para agradecer pelo bom êxito da operação. Mas, como indica a mensagem no Twitter, o pensamento do Santo Padre se dirige aos doentes e aos profissionais de saúde. No comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, especifica-se que Francisco rezou de modo especial pelos pacientes que encontrou na policlínica durante a sua convalescência. E entre estes pacientes estão as crianças da Unidade de Oncologia Pediátrica. A comunicação entre eles começou através de uma mensagem enviada pelo Papa aos pequenos pacientes, que prontamente responderam com um desenho acompanhado de um bilhete. Ouvimos dizer que não está muito bem e que agora se encontra no nosso mesmo hospital. Embora não possamos nos ver, nós lhe enviamos um forte abraço e lhe desejamos uma rápida recuperação. O encontro pessoalmente ocorreria dias depois e foi feito em público durante o Ângelus Dominical. Na ocasião, Francisco falou justamente sobre o mistério da dor e da doença nas crianças. Porque elas sofrem é uma pergunta sem resposta. Contudo, com os boletins diários que comunicavam um progresso na recuperação, a presença do Papa no Gemelli se transformou aos poucos numa ocasião para manifestar proximidade a todos os enfermos. Que ninguém fique só, foi o seu apelo, unido ao pedido de que todos tenham acesso a serviços de saúde gratuitos. Congresso do Clero Ebúrneo. As condições econômicas e materiais dos sacerdotes. O sacerdócio vivido ontem não é o mesmo que o vivido hoje. Os tempos mudaram muito e as exigências são cada vez maiores. As graves crises econômicas vividas pelos países africanos tornam precária a situação financeira e material dos padres locais. Não sendo trabalhadores assalariados, vivem da caridade dos fiéis, que por sua vez se tornam cada vez mais pobres. O teólogo marfinense Padre Donald Zagori, sacerdote da Sociedade para Missões Africanas, tratou dessa questão no Congresso Extraordinário do Clero Ebúrneo, realizado de 7 a 11 de julho em Yamoussoukro, capital política do país do oeste da África. O debate e reflexão foi organizado para tratar do problema das condições econômicas e materiais dos padres ebúrneos. É um enorme problema que não diz respeito apenas à Igreja na Costa do Marfim, mas a toda a África, especificou a Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o teólogo marfinense. O sacerdote missionário falou de uma cadeia de pobreza que está ganhando cada vez mais força, diante da qual é necessário reagir com força. Hoje, a Igreja na Costa do Marfim está trabalhando em um programa nacional de perequação para permitir que todos os padres do país tenham uma retribuição que evite as grandes diferenças entre aqueles que vivem em um evidente estado de precariedade e aqueles que vivem em um luxo desenfreado, além de promover e encorajar um espírito de solidariedade entre as diferentes dioceses. Esta é uma iniciativa louvável a ser bem-vinda e encorajada. Será necessário, no entanto, ir mais longe para lançar as bases de uma profunda reflexão sobre a teologia sacerdotal no contexto econômico e político da África de hoje, concluiu o Padre Zagori. Tristeza e dor pelas vítimas do incêndio no hospital no Iraque. A Igreja Caldeia e seu patriarca, o cardeal Louis Rafael Sacco, expressaram profunda tristeza e dor pela tragédia no Hospital Universitário Imam Hussein, em Nasiriyah, onde mais de 90 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. São palavras do patriarca caldeu em uma nota enviada à agência Asia News, comentando o incêndio que deflagrou na ala Covid do hospital da cidade do sul do Iraque,
poucos meses depois de um incêndio semelhante ter ocorrido em um hospital da capital. A igreja, continuou o cardeal, ao oferecer condolências e solidariedade às famílias das vítimas, expressa proximidade e oração para que Deus possa conceder às vítimas sua grande misericórdia. Para os líderes da igreja iraquiana, a esperança é que esta catástrofe nacional possa despertar a consciência de funcionários e administradores do país, de modo que eles possam estar livres de lutas absurdas que acabam dividindo. Este, acrescenta o cardeal, é o momento de nos fortalecer, dar as mãos e assumir a responsabilidade para superar esta fase difícil e fazer a nação ressuscitar em plena segurança, estabilidade e garantia de serviços, para que tais desastres não se repitam no futuro. O número atualizado do incêndio que deflagrou na noite entre 12 e 13 de julho na ala temporária da Covid, montada junto ao hospital, subiu para 92 mortos, com mais de uma centena de feridos, alguns deles gravemente. Uma investigação inicial da Polícia e da Defesa Civil revelou que as chamas tiveram origem em fios defeituosos e atingiram um tubo de oxigênio que depois explodiu, causando a tragédia. Signes faz apelo à reconciliação e liberdade de expressão em Cuba. Reconciliação, diálogo e respeito pela liberdade de expressão estão no centro do apelo urgente lançado pela Signes, Associação Católica de Comunicação, em favor de Cuba. Há vários dias, de fato, a ilha caribenha tem estado em revolta devido às contínuas manifestações de rua contra a crise econômica e a fome, agravadas pela propagação do coronavírus. Os protestos foram interrompidos pelas autoridades com a prisão de numerosas pessoas, para as quais a Signes está agora pedindo sua libertação imediata. Entre elas, há também alguns jovens membros da Signes Cuba que acabaram sendo colocados atrás das grades por participarem de mobilizações pacíficas pedindo liberdades civis e uma resolução efetiva para a escassez de alimentos e a falta de assistência de saúde diante da pandemia da Covid-19. Nossas orações e ações como comunicadores, lê-se numa nota, são e serão solidárias com todos eles e suas famílias e amigos que vivem na angústia e incerteza sobre as condições atuais deles. Ao mesmo tempo, a associação insiste no poder do diálogo e exorta à paz e concórdia entre os cubanos, assim como ao respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão por parte do governo local. Apelamos à razão e à não-violência, continua a nota. Oferecemos nossas mãos e nossos corações para construir um país melhor, mais justo e digno. Pedimos a libertação daqueles que não cometeram nenhum outro crime a não ser expressar pacificamente seus pensamentos e sentimentos de acordo com sua consciência. A Signes recorda, em seguida, o apelo da Conferência Episcopal de Cuba por uma solução favorável que não pode ser imposta pela força nem pelo confronto. Somente quando as partes envolvidas se escutam, é lembrado, é possível chegar a acordos e tomar medidas reais e concretas com todos os cubanos, sem exceção, para construir uma pátria com todos e para o bem de todos. A nota da Associação Mundial de Comunicadores Católicos conclui-se com uma citação de seu santo patrono, o arcebispo Dom Oscar Arnulfo Romero: a paz tem que ser obra da justiça.